Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 6. Capítulo 9. O segundo ponto de virada. A mandíbula inferior do Wyrm Vermelho era uma ravina com um caminho que cortava diretamente pelas montanhas. A estrada não era tão reta quanto a estrada da Espada Sagrada, mas também não se dividia ou bifurcava. Era um território entre as fronteiras de países que ninguém reivindicou. Assim que passássemos por isso, estaríamos no Reino Asura. Estávamos animados, pressentindo o fim de nossa longa jornada. Também estávamos um pouco preocupados porque não sabíamos o quanto nossa casa havia mudado, mas também começamos a ter uma sensação de dever cumprido. Seria possível até que estivéssemos baixando a guarda. Foi também por esse caminho que eles vieram, caminhando firmemente na direção oposta. Não estavam em um cavalo, nem sentados em uma carruagem, estavam apenas caminhando. Havia um homem com cabelos prateados e olhos dourados que não usava uma armadura de verdade, só um casaco branco despretensiosamente feito de algum tipo de couro. Minha impressão era simplesmente de que o homem tinha um olhar perigoso nos olhos, e isso foi tudo. Suas íris eram pequenas o suficiente para que se pudesse ver toda a parte branca ao seu redor. Meus olhos estavam mais atraídos para outra pessoa, uma jovem com cabelo preto que o seguia. Olhando mais de perto, seu cabelo era, na verdade, castanho com um tom bem escuro, possuindo uma cor ligeiramente acinzentada. Normalmente não me lembrava das pessoas pela cor do cabelo, mas não deveria ser difícil lembrar de alguém com o cabelo totalmente preto. O problema era que eu não conseguia lembrar de ninguém assim. Havia outra razão pela qual essa garota chamou minha atenção. Ela estava usando uma máscara de rosto inteiro. Era toda branca, sem nenhum desenho, era uma máscara sem qualquer decoração. Não havia nada de particularmente memorável nisso e, ainda assim, se a visse uma vez, jamais esqueceria. Se fosse para compará-la com qualquer coisa, seria com uma das máscaras faciais que vi no mundo da minha outra vida. Já que se destacava tanto, duvido que fosse algo da moda. E como fui cativado pela aparência da garota, bem, não tão cativado, não notei Ruigerd, sentado no banco do cocheiro, ficando com o rosto pálido. Ares estava na mesma situação. A cada passo que o homem dava, ficando mais perto, mais o rosto dela ficava rígido e mais forte ficava o aperto de seu punho em sua espada, deixando suas mãos até mesmo brancas. Quando o homem nos notou, inclinou a cabeça, curioso. Você, poderia ser um super? A dúvida se estabeleceu quando vi seus olhos, com suas pequenas íris, entreabertos. Ruigerd havia raspado todo o cabelo e a joia em sua testa estava escondida. Como o homem descobriu? Será que Ruigerd estava exalando algum tipo de cheiro que o denunciava? Enquanto considerava a possibilidade, me virei para olhar para ele. É um conhecido. Minha pergunta foi interrompida pela expressão no rosto de Ruigerd. Sua pele branca estava ainda mais pálida do que o normal, com gotas de suor frio escorrendo. Sua mão tremia enquanto ele agarrava sua lança. Essa expressão, eu a conhecia. Medo. Deus, faça o que fizer, não se mova. Ares, você também. A voz de Ruigerd estava tremendo. Eu ainda não tinha ideia do que estava acontecendo, mas balancei a cabeça, sem palavras. O rosto de Ares ficou vermelho brilhante e ela parecia ser capaz de saltar para frente a qualquer momento. Seus braços e pernas tremiam. Será que tinham conhecido o homem em algum momento, e eu não fiquei ciente disso? Essa voz. Você é Ruigerd Supertia? Eu não te reconheci, já que está sem cabelo. O que está fazendo aqui? O homem casualmente se aproximou de nós. Ruigerd preparou a lança em sua mão. Por capricho, decidi usar meu olho demoníaco. O corpo do homem se fragmenta em várias imagens. Havia tantos deles que eu não conseguia ver o contorno exato de seu corpo. O que diabos estava acontecendo? Esse cabelo ruivo. Ares Boreas Greira, hein? E o outro, quem é você? Não conheço seu rosto. Ah, bem. Já entendi o que está havendo, Ruigerd Supertia. Você ama crianças, então esses dois devem ser os que foram teletransportados para o continente demônio durante o incidente. Você os trouxe até aqui. Ele tinha um olhar de sabe-tudo no rosto enquanto balançava a cabeça. Ares ficou chocado e gritou de volta. Como você sabe meu nome? Fiquei ainda mais confuso com suas palavras. Então era a primeira vez que estavam se encontrando? Digo, era de Ares que estávamos falando, então não seria grande surpresa se ela tivesse esquecido. Mas esse homem não era exatamente esquecível, com seu cabelo prateado e a forma como o branco de seus olhos aparecia ao redor de sua íris. Depois, havia a questão da reação anormal que ele provocou em Ares e Ruigerd. Se ela tivesse o visto antes, não teria como esquecer.
Quem diabos é você? E por que sabe o meu nome? Ruigerd empurrou sua lança em direção ao homem. Pelo visto, ele também não conhecia esse cara. O que diabos estava vendo? Ruigerd era famoso. Ele não era muito conhecido no continente central, mas se fosse para o continente demônio, havia muitos que sabiam seu nome e conheciam seu rosto. Não era preciso mencionar Ares, mas qualquer um que ouvisse falar sobre uma espadachim ruiva poderia adivinhar quem ela era. Não havia nada de demais nessa estranheza. Era só a atitude do homem, ou melhor, a discrepância entre suas atitudes e reações. Ele parecia amigável. Sua voz estava fraca, mas, e eu não sabia de onde isso vinha, havia uma qualidade nela que o fazia soar feliz, como se tivesse se reunido com velhos amigos. O comportamento de Ruigerd era o completo oposto, agindo como se fosse atacar a qualquer momento. A única coisa é que ele ainda não tinha feito isso. Ele estava tratando este homem como um inimigo, mas não havia lançado um ataque. Mesmo Ares, que sempre era a primeira a atacar, não se moveu. E não foi só porque Ruigerd disse para que não fizesse isso. Este é um lugar curioso para nos encontrarmos, mas você parece bem. Que bom. O homem olhou para Ruigerd, que ainda estava com a lança apontada para ele. Então riu de uma forma autodepreciativa e deu um passo para trás. Vendo isso, a garota com a máscara murmurou. Tem certeza? Se já chegou a isso, é inevitável. Foi uma conversa que não consegui entender, já que não tinha nenhum contexto do que estavam falando. E assim que acabou. Ficarei fora de seu caminho. O homem caminhou lentamente para o lado. A mulher de cabelo preto seguiu. Ruigerd manteve seus olhos fixos no sujeito. E Ares, claro, também. Você eventualmente saberá quem eu sou, disse o homem. Suas palavras soaram comedidas e cheias de importância. Intuitivamente, senti que ele sabia de alguma coisa. Senti uma vibração emanando do homem, uma semelhante à do Deus Homem. Precisava fazer que ele me dissesse o que era isso. Por favor, espere. Antes que eu percebesse, pedi para o homem esperar. Ele olhou para trás com surpresa evidente em seu rosto. Ruigerd e Ares também olharam para mim com um choque claro em seus rostos. O que foi? O que você quer? Ah, saudações. Meu nome é Rudeus Greira. Nunca ouvi falar de você. Bem, era nosso primeiro encontro, afinal. Espere, Greira, não é? Qual o nome dos seus pais? Antes disso, qual é o seu nome? Perguntei. Tudo bem, eu vou te dizer. Sou Orsted. Orsted? Não era um nome com o qual eu estava familiarizado. O único personagem com um nome semelhante que eu conhecia era aquele que morreu e ficava dando desculpas do outro lado. Olhei para Ruigerd e percebi que ele também não parecia reconhecer o nome. Vocês dois se conhecem? Não. Respondeu Orsted. Ainda não. Ainda não? Como assim? Você não precisa saber. Agora, quem são seus pais? Ele friamente ignorou o que eu queria saber. O sujeito nem mesmo respondeu às minhas perguntas, mas queria que eu respondesse as dele? Bem, tanto faz. Eu não ia ficar chateado com algo tão irrisório. Pô Greira, falei, por fim. Pô não deveria ter um filho. Ele deveria ter apenas 2 filhas. Bem, isso foi rude. Eu estava bem ali, e parecia igualzinho ao meu pai. O filho idiota que foi até o continente demônio para fazer dinheiro. Como se tivesse percebido algo, Orsted inclinou a cabeça. Ele lentamente se aproximou de mim. Não chegue mais perto. Ruigerd o ameaçou. Sim, eu sei. Ele parou, mantendo sua distância, mas olhou direto para o meu rosto. Encarei seu olhar. Você não desvia os olhos, hein? Mas eu gostaria de desviar, já que você parece tão assustador, falei. Então isso significa que você não sente nenhum medo? Ele franziu as sobrancelhas. Que estranho. Não tenho memórias de ter te conhecido. Nem eu. Este foi nosso primeiro encontro. Não conheci o nome Orsted, nem reconheci seu rosto. Então, o que você quer? Perguntou o homem. Bem, eu só pensei que talvez você soubesse algo sobre o incidente de deslocamento. Não sei. Ele não balançou a cabeça, mas rejeitou a possibilidade na mesma hora. Algo em sua atitude em minha relação parecia meio estranho. Era como se ele estivesse mantendo a cautela comigo. Como se estivesse mantendo mais distância de mim do que de Ruigerd e Ares. Bem, ninguém gostaria de ser rudemente interrompido por alguém só para ser questionado sobre isso ou aquilo.
Mesmo se o sujeito soubesse de algo, eu provavelmente não conseguiria fazer com que me contasse. Então tá bom, sinto muito por ter te parado. Foi exatamente então, quando eu estava curvando minha cabeça em um pedido de desculpas, que ele disse. Você já se familiarizou com um Deus homem? Ele, finalmente, mencionou algo que eu pude entender. Parte do problema era que eu baixei a guarda, pensando que nossa conversa já tinha acabado. Outra parte foi que eu propositadamente evitei dizer qualquer coisa sobre o Deus homem para quem quer que fosse, e agora de repente alguém havia tocado no nome dele, e foi uma pessoa que me confundiu por completo. Então, naturalmente, pensando que esse era um conhecimento que nós dois compartilhávamos e que daria continuidade à conversa, reagi sem pensar. Respondi muito casualmente. Sim. Ele apareceu no meu sonho. De repente, minha visão mudou. A mão de Orsted vai atravessar meu peito como uma lança. Foi tão rápido, parecia até que ele tinha se teletransportado. Eu não pude evitar. Um segundo era muito pouco tempo. Deus! A visão desapareceu de repente e Ruiger se posicionou na minha frente. Ele bloqueou o ataque de Orsted e eu fui jogado para trás. Orsted olhou por cima do ombro de Ruiger, direto para mim. Seus olhos estavam frios. Então é isso. Você é um dos apóstolos do Deus Homem. No mesmo instante em que me peguei pensando que Orsted estava fazendo uma acusação falsa, Ruiger gritou para mim. Deus! Corra! Você está no caminho, Ruiger de Supérdia. Ruiger balançou sua lança. Eu não podia me mover. Não era como se não estivesse tentando fugir, só não tive a chance para tentar. Ruiger foi eliminado em questão de segundos. Tudo o que pude fazer foi assistir Orsted facilmente o abater, assim como um humano espantando uma mosca. Ruiger era forte. Ao menos era o que se supunha. Mesmo Ares não conseguiu derrotá-lo durante a nossa viagem. Ele tinha 500 anos de experiência em batalha, o que deveria tê-lo tornado praticamente invencível. O Superg devia ser mais forte do que um espadachim de nível rei. E, ainda, com meu olho demoníaco, o vi perdendo. Pelo olho, observei tudo do começo ao fim. Em termos de tempo, isso provavelmente levou apenas 10 segundos. Não havia como Orsted ser mais rápido do que Ruiger. Só aconteceu que, a cada movimento que o Superg fazia, ficava em uma ligeira desvantagem. No intervalo de um segundo, isso se repetiu mais 3 ou 4 vezes. Cada vez que ele se movia, cavava ainda mais fundo a sua cova. Pouco a pouco, foi ficando encurralado. Cada vez que tentava atacar, seu equilíbrio diminuía um pouco e cada ataque que tentava lançar era interrompido. Diferença de habilidade, essa era a única forma de se descrever o que estava vendo. As habilidades de Orsted eram esmagadoramente superiores às de Ruiger. Era o suficiente para que eu pudesse vê-la claramente com meus olhos. Orsted estava claramente atraindo Ruiger para uma armadilha. Ele estava se movendo o mínimo possível, mas na velocidade mais rápida possível, deixando Ruiger impotente. Se uma estratégia de combate perfeita se tornasse realidade, provavelmente seria assim. Orsted escolheu os intervalos perfeitos para avançar, colocando-se na distância certa para que a lança de Ruiger o alcançasse com eficácia. Era como se Orsted estivesse zombando do Superg, propositalmente colocando-se em posição atrativa para consecutivos ataques poderosos, apenas para desequilibrá-lo, fazê-lo cambalear, criar aberturas em sua defesa e forçar o homem a se proteger dos contra-ataques pesados. Não havia nada que Ruiger pudesse fazer quanto a isso. Não havia mais nenhum método sobrando. Ele levou um soco no plexo solar, e pouco depois um golpe passou roçando a ponta de seu queixo. O terceiro, que tirou sua consciência, foi um soco que acertou sua têmpora. Ruiger rolou 2 vezes pelo chão antes de parar de se mover. Orsted provavelmente poderia ter matado o Superg no terceiro soco se quisesse, mas não o fez. Mesmo com alguém tão notável como Ruiger sendo seu oponente, o homem conseguiu se conter. E então? Ah! Quem estava gritando não era eu. Era Ares. Ela saltou na minha frente e brandiu sua lâmina em direção a Orsted, rápida como um arco de luz. Técnica secreta, fluxo. Orsted não perdeu tempo com Ares. Tudo o que fez foi gentilmente parar a espada dela com a palma da mão. Ou ao menos foi o que parecia. E, ainda, isso foi o suficiente para enviá-la girando pelo ar. Ela voou como se tivesse sido atingida pela técnica suprema de um santo. Ares ficou fora de sua linha de visão. Assim que Ruiger terminou, ela lançou seu ataque de seu ponto cego. Foi uma ofensiva incrivelmente hábil, pelo que eu poderia dizer, ela não perdeu tempo pensando em se defender, só pulou para atacar com tudo o que tinha. Em troca, Orsted havia usado apenas uma técnica própria para incapacitá-la.
Espera. Eu já tinha visto algo semelhante antes. Paul tinha me mostrado algo parecido. Era uma técnica ao estilo Deus da Água, embora a execução de Orsted fosse ainda mais polida do que a de Paul. Ah! Eris caiu na borda de um penhasco. As pedras se desintegraram com o impacto e ela caiu com um baque surdo. A garota era incrivelmente durona, então não pensei que estivesse morta, mas poderia ter quebrado algum osso. Eris Boreas Greira, você aperfeiçoou suas habilidades muito bem. Acredito que você tem potencial, mas ainda não está pronta. Eris soltou um gemido e tentou se levantar. Normalmente, em um momento assim, eu a curaria na mesma hora. Porém, não tive oportunidade para tentar. Afinal, os olhos de Orsted estavam fixos em mim. Meus companheiros foram derrotados em poucos instantes. O tempo todo, mantive meu olho demoníaco ativado, mas tudo o que eu podia ver, um segundo no futuro, era desespero. Vi que não importa o que eu fizesse, ele me mataria. Observei como meu futuro eu, dentro de apenas um segundo, teria seus pontos vitais destruídos. Minha cabeça, minha garganta, meu coração, meus pulmões. Observei como cada um deles era esmagado e, ao mesmo tempo, tive uma visão do homem apenas parado ali, imóvel. Eu não entendia o que estava acontecendo. Se essa visão fosse verdadeira, em um segundo, passariam a existir 5 dele. Eu não podia me mover. Sabia que não importa o que fizesse, seria inútil. Aquele segundo inteiro passou sem que eu pudesse fazer nada. Ele deslizou para a frente, como se desafiasse as leis da física, e em um instante ficou bem diante de mim. Foi muito repentino, igual uma animação feita com poucos frames. Um instante após ele aparecer diante de mim, já tinha terminado seu ataque. Há muito tempo eu já havia visto movimentos parecidos em algum videogame. Foi em um jogo pós-apocalíptico onde cada personagem tinha um combo infinito ou um call fatal. 6 de minhas costelas foram fraturadas ao mesmo tempo. Houve um impacto, mas foi diferente do tipo que faria sair voando. No mesmo instante, senti a pressão de outro ataque me atingindo por trás. E o dano se acumulou dentro do meu corpo. Meus pulmões foram esmagados. Em uma fração de segundo, o sangue jorrou pela minha garganta e eu comecei a vomitar algo vermelho. Quando se luta contra um mago, o melhor a fazer é destruir os pulmões dele, disse ele, indiferente enquanto eu caía de joelhos. Em algum lugar dentro de mim, experienciei um ahá, em um momento de aceitação enquanto observava minha poça de sangue no chão abaixo. Esmagar os pulmões de um mago era o melhor curso de ação, porque assim eles não poderiam recitar feitiços. Isso significava que perdi minha habilidade de usar magia de cura. E, claro, com meus pulmões destruídos, não conseguiria ficar vivo. Quando você morrer, certifique-se de entregar uma mensagem ao Deus Homem para mim. Diga a ele que o Deus Dragão Orsted será aquele que o matará. O Deus Dragão. Número 2 na lista dos 7 grandes poderes. Orsted me deu uma olhada enquanto eu rolava no chão, com as mãos no peito, e se virou para sair. Percebi que ele baixou a guarda. Eu já havia recebido um ferimento fatal, não fui simplesmente derrotado, já estava nas portas da morte. Não sabia por que, mesmo naquele estado, ainda estava pensando em tentar revidar. Talvez fosse porque, no limite da minha visão, pude ver Eris tentando se levantar. Mas provavelmente, era porque pensei que este homem tinha certeza de que eu iria morrer, e por isso ele também iria acabar com os outros 2. Mesmo assim, lancei um canhão de pedra na direção dele. Por que não usei uma magia mais poderosa? Afinal, possuía magias de nível avançado que poderia usar como quisesse. Mesmo assim, nunca descobri a resposta. Naquele momento, eu provavelmente só estava usando a magia com a qual estava mais familiarizado. Lancei a pedra mais dura que pude, na velocidade mais rápida com o giro mais rápido. Aquele canhão de pedra foi tão poderoso que até eu fiquei surpreso. A rocha começou a pegar fogo enquanto voava a curta distância entre nós 2. Orsted vai olhar para trás e destruir meu canhão de pedra com um punho. E foi o que ele fez. Com o som de metal tilintando, aquilo se desfez e caiu no chão, em pedaços. Orsted olhou para o punho. Aquilo de agora foi um canhão de pedra, não foi? Teve um poder incrível. Ser capaz de me ferir com uma magia dessas é um feito impressionante. A pele de seu punho ficou ligeiramente arranhada. Eu mal o arranhei. Não foi bom o bastante. Não poderia o ferir com meu canhão de pedra. Tenho certeza de que esmaguei seus pulmões, então você sabe usar magia não verbal? É um poder que ganhou do Deus Homem? O que mais ele te deu? Orsted olhou para mim. Ele poderia ter simplesmente acabado comigo, mas, em vez disso, estava me olhando como se eu fosse um gafanhoto que teve as pernas arrancadas. Conjurei magia do vento para forçar o ar a entrar em meus pulmões.
Com isso, engasguei violentamente. Eu sabia que não adiantava, mas mesmo assim forcei o ar, enchendo meus pulmões, antes de parar de respirar. Que uso divertido para a magia. Mas agora, de que serve isso? Por que não usa magia não verbal para curar seus pulmões? Orsted levou a mão ao queixo, olhando-me como se gostasse de me ver sofrendo. Mesmo quando minha consciência esmaeceu, formei uma bola de fogo na minha mão direita. Com a magia de fogo, quanto mais mana fosse usada, mais forte seria o calor e maior ela ficaria. Se a velocidade e a dureza do meu canhão de pedra não foram suficientes, então eu tentaria usar o calor e o poder explosivo. Já chega. Atrapalhar magia. Minhas débeis intenções de resistir foram facilmente varridas. No momento em que Orsted apontou sua mão direita para mim, a mana que estava começando a tomar forma na ponta da minha mão foi dispersada. Não importa o quanto eu tentei canalizar mana para minha mão, ela não tomava forma e se dissipava. Mesmo estando semiconsciente, eu entendi. Houve alguma interferência com a mana em minha mão, algo que interrompeu e tornou minha magia ineficaz. Ele selou minha mão direita, mas eu ainda tinha a esquerda. Então a levantei e conjurei uma magia no espaço entre nós dois, desencadeando uma onda de choque. Um boom explosivo ressoou enquanto Orsted voava para trás. Eu também fui jogado para longe pela explosão. Você anulou meu atrapalhar magia? Não, não foi isso. Você está usando várias escolas de magia ao mesmo tempo. Para ser capaz de fazer isso sem pronunciar nada, demonstra que é bastante habilidoso. Assim, não é? O homem estalou os dedos da mão esquerda. Quando fez, uma pequena janela quadrada com 50 centímetros de lado se formou no ar. Era uma bela janela, adornada com lindos ornamentos em forma de dragão. É mais difícil do que eu imaginei. Ignorei a janela e me concentrei em lançar o ataque de fogo mais feroz que poderia usar. O que imaginei em minha mente foi uma chama enorme. Uma nuvem em forma de cogumelo. Uma explosão nuclear. Canalizei minha magia da maneira mais simples e direta possível, como se estivesse me preparando para dar um soco. Nem mesmo pensei no fato de que Ares e Ruigerd poderiam ser envolvidos pelo alcance disso. Já tinha perdido a capacidade de pensar. Abra, portal Irme de vanguarda. Enquanto Orsted cuspia essas palavras, a janela se abriu. No mesmo instante, a mana se agrupando em minha mão esquerda foi engolida. A moldura da janela rachou e se estilhaçou. Ao mesmo tempo, uma explosão foi desencadeada bem perto de Orsted. Foi muito menos poderosa do que eu esperava, e ele a evitou facilmente. Que incrível capacidade de mana! Um portal Irme de vanguarda deste tamanho não pôde contê-la. É quase como se você estivesse no mesmo nível de Laplace. Bem, você é o apóstolo de Deus Homem, afinal. Por que ainda não curou os seus pulmões? Está tentando me fazer baixar a guarda? Isso foi logo antes de eu perder a consciência por completo. Eu não tinha mais a capacidade de discernir o que estava acontecendo. O homem ainda estava me observando. Nossos olhos se encontraram. Só isso? Em uma fração de segundo, ele se aproximou de mim. Não havia nada que eu pudesse fazer. Você não pode fazer nada além de magia? Minha magia foi selada e minhas pernas estavam congeladas, então eu não conseguia me mover. Fiquei desamparado diante de sua intenção assassina esmagadora. No limite da minha visão, podia ver a janela se dissipando, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Tentei usar o rugido que aprendi no vilarejo do dia, aquele que não se parecia nem um pouco com o deles. Orsted se preparou, mas, claro, tudo o que consegui fazer foi cuspir sangue e não criar nenhum efeito. Só mana. O que você está tentando fazer? Já não havia mais nada que eu pudesse fazer. Minha magia foi selada e não havia nenhuma indicação de que eu poderia derrotar Orsted com ataques físicos. A única coisa que me restava a fazer era me prostrar. Mas o deus dragão não permitiu nem mesmo isso. Bem, não importa. Morra. Ag. Sua mão atravessou meu corpo em uma super velocidade. Direto pelo meu coração. Uma ferida completamente fatal. Uma na qual minha magia de cura jamais seria eficaz. Que decepção, Deus homem. Agora você está usando peões que não podem nem revestir-se de uma aura de batalha? O que você está planejando? Sua mão estava toda banhada pelo meu sangue quando ele a removeu. Tentei me levantar, mas meu corpo não me obedeceu. Ele me traiu e desmoronou no chão. No limite da minha visão, pude ver Ares levantando a cabeça, pude ver o olhar atordoado em seu rosto enquanto olhava para mim. Nossos olhos se encontraram. Ah! Deus! Deus! Ah, que merda! Eu não quero morrer.
Ainda não cumpri a minha promessa com Ares. Só mais 2 anos, eu só queria aguentar mais 2 anos. Se pudesse fazer isso, poderia morrer sem arrependimentos. Só preciso reunir minha mana. É só um ferimento. Vou curar isso, disse a mim mesmo. Eu não consegui entoar as palavras porque havia um buraco em meus pulmões. Ainda assim, poderia fazer isso. Só precisar focar a mana lentamente. Isso iria curar. Isso iria curar. Eu ainda não podia morrer. Ah! Ares soltou um lamento. Ele era importante para você? Sinto muito, Ares Boresgreira. Um dia você vai entender. Vamos, Nanahoshi. Sim. Orsted se afastou lentamente enquanto a garota o seguia. Ares não pôde suportar, fosse pelo dano que sofreu, fosse pelo medo. Ou talvez pelo choque. Tudo o que ela podia fazer era gritar. A garota não tinha mais uma espada, então usou sua voz. Ruigerd, Ghislaine, vovô, papai, mamãe, Teresa, Paul, qualquer um. Alguém por favor ajuda. Não importa quem seja, o Rudeus vai morrer. Merda, minha consciência estava se esvaindo ainda mais. Sério? Isso seria mesmo o fim? Mas eu não queria morrer. Ei, Orsted, só há uma coisa que está pesando sobre mim. Aquele garoto. Não seria melhor deixar ele vivo? Pouco antes de eu perder toda a consciência, senti como se tivesse ouvido alguém dizendo essas palavras. Capítulo 10. O grande buraco aberto em meu peito. Antes de perceber o que estava acontecendo, eu estava em um espaço completamente branco. Um lugar todo branco onde nada existia. Normalmente, era nesse ponto que começava a me sentir enojado. Eu voltaria a ser aquela coisa horrível a que me acostumei por 34 anos, e memórias de minha vida anterior passariam por mim. Arrependimentos, conflitos, vulgaridade e pensamentos de dever. As memórias que tinha formado nos últimos 12 anos se tornavam distantes e meu desânimo aumentava. Eu seria consumido pela sensação de ter sido pego em um sonho longo, e uma sensação de mal-estar encheria meu peito, como se estivesse me fragmentando. Desta vez, no entanto, foi muito diferente. Os usuais sentimentos de autodesprezo não surgiram. Em vez disso, provei uma sensação de perda, era como se houvesse um buraco no meu peito. Olhei para baixo para descobrir que realmente havia uma grande abertura ali. Ah, eu sabia. Realmente morri. O Deus Homem estava parado ali, não tinha notado antes. Ele revelava aquele sorriso irritante de sempre no rosto, mas, por algum motivo, desta vez isso não me incomodou. Pensei no porquê. Talvez fosse por causa do buraco em meu peito. Ou talvez fosse por eu ter decidido que não seria mais tão hostil com ele. Bem, o que posso dizer, é lamentável. Sim, isso é realmente lamentável. Você está diferente do normal. Está tudo bem? Não está se sentindo bem? Como você pode ver, estou com um buraco no peito. Ei, você se importa se eu te perguntar uma coisa? O que é? Aquele cara, aquele chamado Orsted. Ele me atacou no segundo em que ouviu seu nome. Por quê? Porque ele é um terrível deus dragão. Apesar de toda a minha virtude, ele nutre uma enorme inimizade por mim. Virtude, hein? Bem, é fácil criar inimizade com você. Mas, se fosse esse o caso, não deveria ter me alertado antes? Você podia prever esse tipo de coisa, não podia? Sabia que eu ia me encontrar com Orsted, não é? Se tivesse ao menos me dito para não te mencionar caso ele perguntasse, eu teria. Não, foi mal. A verdade é que não consigo ver nada que tenha ligação com o Deus Dragão. Nem o futuro, nem o presente. E não fazia ideia de que vocês dois se encontrariam. Ah, então é isso. Mas por quê? Ele tem uma maldição sobre ele que me torna incapaz de vê-lo. Maldição? Então essas coisas realmente existem? Sim. Elas não existiam no seu mundo? Alguém que nasce possuindo um poder incomum graças a uma normalidade desencadeada por mana? No mundo de onde venho sequer existe o conceito de magia. Alguns diziam ser incapazes de lidar com o sobrenatural, mas, para ser sincero, nenhum deles tinha credibilidade. Ah, entendo. Bem, aqui nós temos essas coisas, crianças amaldiçoadas é como chamamos, estranhas. Orsted é um exemplo. Bem, ele também possui umas 3 ou 4 maldições. Umas 4, hein? Isso é incrível. Ah eu até ouvi algumas coisas sobre isso. Crianças abençoadas e crianças amaldiçoadas, não é? Sim, isso mesmo. Na verdade são mais ou menos a mesma coisa.
Os humanos simplesmente gostam de dividir tudo em dois tipos. Então é isso. Mas e aí, que tipo de maldições ele tem? Bem, você viu como Ruiger e Eri sentiram medo dele, certo? Essa é uma de suas maldições. Cada coisa viva neste mundo odeia ou teme. Todo mundo odeia? Bem, isso é meio desagradável. Meu espírito ia quebrar bem rápido se isso fosse comigo. Sei muito bem como é ser odiado. Espera aí, você não precisa simpatizar com ele. Aquele cara nasceu assim. Ele é um ser maligno que está tentando destruir o mundo. Vamos lá, não diga isso. Qualquer pessoa que é constantemente cercada por gente que a odeia acabaria sentindo vontade de acabar com o mundo. Eu pensava a mesma coisa na minha vida anterior. Muitas vezes fiz algumas postagens sobre isso na internet, falando que gostaria que todos simplesmente morressem. Acha mesmo? Eu o odeio e realmente não me importo com como ele se sente. Isso significa que você também foi afetado pela maldição? O fato de você não conseguir vê-lo é por causa de uma das maldições sobre ele? Então aquele cara tem uma maldição que o faz ser odiado, uma que faz você não conseguir vê-lo. O que mais? Vai saber. Não consigo vê-lo, então não sei. Certo. Mas se ele é tão perigoso, então é mais uma razão para eu desejar que você me dissesse que alguém assim existia. Nunca sonhei que vocês dois iriam se encontrar. Andando por aí em um mundo tão vasto assim, as chances de vocês toparem eram. É como encontrar uma agulha em um palheiro, certo? Pensando bem, eu não senti medo nem ódio. Por quê? Não é porque você veio de outro mundo? Então aqueles de outro mundo não são afetados pela maldição? É o que parece. Também aconteceu a mesma coisa quando você se encontrou com Ruiger, lembra? Hein? Espera aí, do que você está falando? Ruiger também é uma dessas crianças amaldiçoadas? Não, isso é só a maldição da lança de Laplace. Laplace tinha uma maldição de medo sobre ele, mas a transferiu para as lanças que entregou para a tribo Super. E usou o cabelo verde deles como uma chave para o sucesso. Maldição? Ele passou isso. Ei, como assim? Você sabia disso desde o início? Sabia disso e foi por isso que me disse para ajudá-lo? Você me fez gastar meu tempo e esforço à toa? Não, não a entenda errado. A maldição sobre toda a tribo Super desaparecerá gradualmente com o tempo. Ainda tem um pouco em Ruiger, mas, como ele cortou o cabelo, isso reduziu bastante o efeito. Agora que você mencionou, Sylphie foi intimidada por causa da cor do cabelo, mas eu não tive a impressão de que ela era temida. Mas, deixando isso de lado, por que do cabelo? É uma fonte de mana ou coisa do tipo? Porque o cabelo de Laplace também era verde. Ah, entendi. Também existia algo do tipo no meu mundo. Essa coisa de usar características em comum e jogos de palavras para lançar ou remover maldições nas pessoas. De qualquer forma, graças ao seu envolvimento com ele, a maldição está desaparecendo. Ainda existe um enorme senso de discriminação, mas com o tempo e com os esforços de Ruiger, ele talvez seja capaz de fazer algo para mudar isso. Então não foi completa perda de tempo? Fico feliz em ouvir isso. Acho que você pensou bastante nas suas ações. Bom, será difícil para você apagar completamente todo o preconceito contra os Supers. Bem, no final das contas, esse é um assunto bem complicado. Mas, é. De qualquer forma, isso é ótimo. Sim, ótimo mesmo. Parece que valeu a pena apresentar vocês um ao outro. Essa é a razão pela qual você nos apresentou? Se for esse o caso, não devia ter me dito isso antes? Você não tinha intenção de ouvir o que eu tinha a dizer no começo, não é? Então não tive chances. Bem, acho que isso é verdade. Eu ficava bem hostil quando te via. Não posso negar isso. Deixando isso de lado, mesmo Ruiger foi facilmente derrotado pelo Orsted. Nunca imaginei que algo assim poderia acontecer. Dado seu oponente, é claro que Ruiger perderia. Sim, ele é um dos 7 grandes poderes, afinal. Como poderíamos derrotá-lo? Não poderiam. Não tem jeito? Então a diferença de capacidades é tão grande assim? Ele é a pessoa mais forte deste mundo, mesmo estando restrito a todas aquelas maldições. O mais forte? Mas o Deus Dragão é só o segundo na lista dos 7 grandes poderes. E quanto ao primeiro? O Deus da Técnica também é forte. Mas se Orsted realmente desse tudo de si, ainda venceria. Ele pode usar todas as habilidades e técnicas que existem atualmente neste mundo e, além disso, também pode usar sua própria magia única que é específica do Deus Dragão. Todas as habilidades e técnicas, hein?
Parece até um certo salvador pós-apocalíptico que eu conheço. E? Existe alguém parecido no seu mundo? Ele pode copiar todas as técnicas de todos os oponentes com os quais já lutou. Mas mesmo sem essa habilidade continua forte. Forte o suficiente para destruir o oponente usando só a ponta do dedo. Só com a ponta do dedo? Que incrível! Mas Orsted também. Se ele ficasse sério, poderia destruir este mundo inteiro. Chamar ele só de forte parece ser algo meio vago. De quanta força estamos falando? Uma normal? Desastrosa? De qualquer forma, ele não pode liberar seu verdadeiro poder graças a uma maldição. Então é esse o problema. Essas maldições com certeza são um saco. Enfim, posso perguntar uma coisa? O que é? Há apenas alguns segundos, você disse que não sabia sobre as maldições dele, não é? Você disse que não sabia sobre elas, a não ser sobre a de ser odiado e de você não conseguir o ver, então por que sabe que ele não pode liberar seu verdadeiro poder por causa de uma maldição? Tá bom. Já chega, vamos continuar. Não vou fazer nenhuma confusão, não importa o que você estiver escondendo de mim. Afinal, já entendi que você se importa com o Ruiger. E também foi graças a você que Lilia e Aisha foram salvas. Não vou reclamar de uma ou outra mentirinha. Não importa quais fossem seus planos para mim no futuro, eles acabaram tendo vida curta, de qualquer forma. Para ser honesto, ainda há muitas outras coisas que gostaria de te perguntar. Por exemplo, por que me apresentou ao grande imperador do mundo demônio e coisa e tal? Ou onde algumas das outras pessoas desaparecidas estão localizadas? Ou qual era o seu objetivo real? Mas já é meio tarde demais para te perguntar tudo isso. Bem, o que posso dizer? Ambos fracassamos, então sejamos amigos. Vamos deixar as formalidades de lado e nos divertirmos juntos. Podemos dançar nus, mostrar nossos talentos ocultos, e claro, também não me importo se desenharmos rostos em nossas barrigas para falar um com o outro. Acabou? Sim, acabou. Digo, não acabou? Afinal, eu morri. Ah, entendo. Você perdeu toda a esperança e desistiu, o completo oposto de quando nos vimos pela primeira vez, hein? Naquela época, morri sem saber o que diabos estava acontecendo. Desta vez, bem, não há nada que eu possa fazer a respeito. Além disso, eu meio que sabia que, quando morresse, acabaria aqui. Não faço ideia de para onde as pessoas deste mundo vão quando morrem, mas pensei que você apareceria para conversar comigo quando isso acontecesse. Ah, parece que minha consciência já está desaparecendo. Acho que já chegou a hora de nos separarmos. Estou feliz por conseguirmos manter uma conversa calma ao menos no final. Então é por isso. Bem, tenho umas boas notícias. Você não está morto. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, o buraco em meu peito havia desaparecido. De repente, meus olhos se abriram. Ares estava bem ali, bem diante dos meus olhos. Eu estava deitado no chão, olhando para ela. A parte de trás da minha cabeça estava quente, e logo percebi que era porque a garota estava mantendo minha cabeça em seu colo. Quando ela olhou para mim, seu rosto estava cheio de ansiedade, como se estivesse olhando para algo que não queria ver. Mas quando abri meus olhos, o alívio brilhou visivelmente em seu rosto. Seus olhos mostravam um brilho vermelho. Deus, você está acordado. Sim, Blake. Tentei falar, mas em vez disso só cuspi sangue. Deus. Ares colocou seus braços ao meu redor. Parei de tossir sangue, apenas para começar a engasgar violentamente. Ares acariciou minhas costas. Você está bem? Vi a expressão confusa em seu rosto e inclinei a cabeça. Por que estou vivo? A ferida em meu peito se fechou toda. Bem, a palavra toda podia ser um pouco de exagero. Havia um buraco aberto no centro do meu hobby, abaixo dele, uma cicatriz, como se alguém tivesse me soldado. Puta merda, isso é esquisito, pensei. Aliás, minha mão direita não estava ligada a nenhum tipo de parasita desconhecido. Há um momento, quando aquela garota disse algo, Orsted ou seja lá qual é o nome dele, usou magia para te curar, minha pergunta tinha sido só retórica, mas Ares incoerentemente se atrapalhou enquanto me dava uma resposta. Garota? Ele a chamou de Nanahoshi. Nanahoshi. Aquela garota de antes. Sim, lembrei que era assim que Orsted a chamava. Mas, espera, Nanahoshi. Senti como se já tivesse ouvido isso em algum lugar. Mais ou menos em algum momento do último ano. Mas, onde foi? Não conseguia me lembrar. Então ele saiu de seu caminho para curar a pessoa que tinha acabado de matar.
No que aquele cara estava pensando? Eu tinha certeza de que meu coração foi perfurado. Danos graves a um órgão interno não podiam ser curados com magia de cura intermediária. Isso significava que ele devia ter usado magia de nível avançado ou algo ainda mais poderoso. Orsted devia possuir uma magia de cura tão poderosa que seria capaz de salvar instantaneamente qualquer pessoa que tivesse sofrido um ferimento fatal. Parecia que o Deus Homem não estava mentindo quando disse que o Deus Dragão poderia usar qualquer habilidade ou técnica do mundo. Fui totalmente derrotado. Mesmo com o oponente estando em um nível completamente diferente, essa ainda era a mais pura realidade. Ele estava no segundo lugar entre os 7 grandes poderes. Mas, de acordo com o Deus Homem, era o mais forte. E esse título evidentemente não era só para se exibir. E quanto ao Ruigerd? Ele ainda não acordou. Após uma inspeção mais aprofundada, descobri que Ruigerd estava desacordado na beira da estrada. A carruagem também foi puxada para fora do caminho e havia uma fogueira crepitando. Eris tinha cuidado disso tudo sozinha? Esta é a primeira vez que vejo o Ruigerd caído de lado assim, falei. Deus, você não deveria estar falando. Desse jeito vai acabar sufocando com o seu próprio sangue. Já estou bem. Aquilo que cuspi era só o que estava preso na minha garganta, falei, mesmo com minha cabeça continuando em seu colo. Eu não queria me mover. Ficaria nesse lugar para sempre. Me perguntei o que aconteceria se eu começasse a virar meu rosto para uma determinada direção. Na verdade, essa era a única coisa em que estava pensando. Isso provavelmente era parte do instinto de sobrevivência inato da humanidade. Afinal, quando confrontadas pela morte, as pessoas gostariam de deixar alguns descendentes para trás. Ah, bem, tanto faz. Não vamos pensar muito nessas coisas complexas. Vamos seguir em frente. Estar vivo é uma coisa maravilhosa, falei enquanto girava meu corpo e passava meus braços em volta da cintura de Eris. Respirei longa e profundamente e seu cheiro invadiu meu nariz. Deus, você está entusiasmado demais. Eu sinto que tudo parece estar exuberante. Mais do que o normal, pelo menos. Sem dúvidas era por causa daquele homem, Orsted. Ou porque tive aquele sonho com o Deus Homem. Vou falar a mesma coisa de novo, mas não sobrava dúvidas de que eu me senti estranhamente energético desde que acordei. Então não tem problema se eu te bater, certo? A voz de Eris tremeu um pouco enquanto soava em minha direção. Estava zangada, pelo visto. Bem, eu não poderia culpá-la. Ela estava tão preocupada comigo, e ainda assim aproveitei a oportunidade para assediar sexualmente. Se eu estivesse na posição dela, também ficaria chateado. Claro, vá em frente. Ela me deu um soco. Baque. E então me puxou na direção de seu peito e colocou os braços firmemente em volta da minha cabeça. Seu peito macio ficou contra minha bochecha. Eu podia ouvir os batimentos de seu coração junto com os fracos sons de seus soluços. Ela estava chorando baixinho. Graças a Deus, murmurou a garota. Eu languidamente estendi a mão e afaguei suas costas. Capítulo 11. Fim da jornada. Dentro de mais 3 dias, finalmente chegamos ao reino Asura. Estava bem na nossa frente, ou melhor, já estávamos lá. Apesar disso, os acontecimentos daquele dia ainda nos desanimavam, deixando uma expressão abatida em nossos rostos. Fomos totalmente derrotados. Fomos dizimados em um instante, e até tive minha vida tomada. Por algum capricho desconhecido, Orsted me ressuscitou, mas, se não fosse por isso, eu não estaria onde estava. Isso ainda não tinha sido superado. Era verdade que pensei que não queria morrer enquanto ele desferia o golpe final. Qualquer um esperaria que eu estivesse traumatizado e, ainda assim, quando abri os olhos, me senti revigorado. Bem, isso talvez seja um pouco de exagero. Foi mais como foi só um sonho? Era a mesma sensação de quando acordava de um pesadelo. Talvez porque eu tenha visto o Deus Homem enquanto estava morrendo e a coisa toda pareceu bem surreal. Colocando as coisas dessa forma, parecia que o Deus Homem tinha adivinhado o que estava acontecendo e forçou sua entrada em minha consciência. Para ser honesto, em um nível instintivo, eu não queria nada mais do que mandá-lo embora, mas o Deus Homem se importava com Ruigerd e seus assuntos, então talvez não fosse realmente tão ruim. Deixando isso de lado, desde que quase morri, Eris ficou bem mais próxima de mim enquanto estávamos dentro da carruagem. Antes, ela ficava parada na minha frente e dizia, estou fazendo um treinamento de equilíbrio. Por que você não tenta? Mas, depois, começou a ficar sentada. Bem ao meu lado, para ser mais específico. Próximo o suficiente para que nossas coxas se tocassem. No dia anterior nossa pele estava até se tocando perto da bainha de nossas calças.
Tocar algo que está ao alcance é um instinto humano, então estendi minha mão direita, só um pouquinho, e a acariciei. Em troca, Ares só olhou para mim, com seu rosto vermelho brilhante. E não levei um soco. Ela, aquela garota que estava sempre socando as pessoas, de repente parou. Mesmo quando eu fiz algo que era digno de um soco, ela não fez isso. Seu rosto só ficava vermelho enquanto me fitava. E simplesmente ficava fazendo isso, me encarando o tempo todo. E não era só isso, ela continuava sentada ao meu lado. No passado, Ares saía de perto sempre que eu fazia coisas parecidas, mas, dessa vez, ficou por perto. Para ser completamente honesto, eu estava chegando ao ponto em que queria enfiar minha mão em suas calças, então desejei que ela colocasse alguma distância entre nós. Eu sabia que existiam algumas coisas que poderiam ser esquecidas com algumas risadas, e outras não. Por isso estava me segurando. Mas soubesse ou não do meu conflito interno, Ares continuou perto de mim. Se eu deixasse minhas mãos desocupadas, elas iriam vagar na direção dela, então comecei a fazer magia com a mão esquerda, o tempo todo, enquanto usava a mão direita para perturbar a magia criada. Era isso que Orsted havia feito. Creio que ele tinha chamado isso de atrapalhar magia. Pouco antes da mana tomar forma enquanto se acumulava em minha mão, eu usava uma mana diferente para interromper e dispersar aquilo. Era simples e não gastava muita mana, mas era uma técnica incrível. Em retrospecto, esse método de anulação era semelhante à barreira de nível rei em que eu tinha ficado preso no reino Shirone. Isso era simples de se explicar, mas bem difícil de se fazer. Talvez porque estava usando minha mão não dominante para conjurar, na maioria das vezes a magia ainda tomava forma, embora fosse de maneira imperfeita. Era extremamente difícil anulá-la completamente, igual Orsted tinha feito. Mas isso ainda poderia ser usado como uma restrição, mesmo sendo imperfeito. Ele realmente me ensinou algo muito útil. Ei, Deus, o que você andou fazendo esse tempo todo? Estou tentando imitar a magia que Orsted usou, respondi. Ares olhou fixamente para minhas mãos. À minha esquerda, criei um pequeno canhão de pedra deformado que caiu no chão com um pequeno baque. Outra falha. Me senti como se estivesse jogando pedra-papel-tesoura com as duas mãos. Não importa o quanto eu tentava, continuava deixando minha mão esquerda vencer. Se fizesse isso com descuido, de certo não iria funcionar. Em outras palavras, havia algumas regras envolvidas na interrupção da magia. Isso significava que, se pudesse desencadear magia de acordo com essas regras, poderia realmente anular ou atrapalhar magia? As possibilidades estavam aumentando. Que tipo de magia que é? Do tipo que anula magia, respondi. Você pode fazer isso? Estou praticando. Por que está tentando fazer algo assim? Perguntou Ares. Recentemente passei por vários momentos em que tive minha magia selada e não pude fazer nada. Acho que você poderia dizer que estou pesquisando. Assim, se algum dia encontrarmos Orsted de novo e acabarmos em uma luta, quero poder ao menos fugir. Entendeu? Ares ficou quieta. Por um curto período de tempo, o único som por perto foi o de canhões de pedra batendo no chão. Ei, Deus, como você ficou tão forte? Eu era realmente forte. Acho que você é mais forte do que eu, falei. Isso não é verdade. A conversa morreu. Ares parecia que queria perguntar algo, mas não disse nada. Me perguntei o que estava se passando em sua mente, mas não fazia a menor ideia. Não, isso não era totalmente verdade. Você está preocupada com o fato de ter sido derrotada com tanta facilidade no outro dia? Sim, disse Ares. Isso não era culpa dela. De acordo com o deus homem, Orsted era o deus dragão, o ser mais forte do mundo. Ele até mesmo derrotou Ruigerd com facilidade. Não foi uma luta justa. Ele existia em um plano que não poderia ser alcançado com puro esforço. Na minha vida anterior, coloquei muito esforço em algumas áreas e consegui chegar a algumas alturas, mas nunca me classifiquei entre os melhores em nada. Mesmo nos jogos que me absorviam, onde achava que não teria como perder, sempre apareciam pessoas melhores do que eu. Orsted tinha maldições que o restringiam e, apesar disso, sua habilidade de luta superava a de Ruigerd. Ele derrotou Ares com uma mão e me deixou completamente impotente. Além disso, lutou de forma tão precisa que não fez mais esforço do que o necessário para zerar meus PV, e isso indicava que ele ainda tinha energia de sobra. Eu não fazia ideia de quão forte o Deus Dragão realmente seria quando fizesse o seu melhor. Ele é um oponente injusto. A culpa não foi sua. Mas eu podia entender por que Ares estava preocupada. Ela foi destruída com um único ataque. Orsted segurou o ataque de espada da garota com as mãos e a enviou voando para longe. Você ainda é muito jovem.
Contanto que trabalhe duro, ficará mais forte, assegurei a ela. Acha mesmo? Sim, até Ghislaine e Ruiger disseram a mesma coisa, não foi? Eris de repente levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Você sabe que quase morreu, certo? Por que está? Como pode dizer isso com tanta facilidade? Bem, porque parecia surreal para mim. E eu também não estava pensando em tentar lutar com ele no futuro. Na próxima vez em que visse aquele cara, iria disparar feito um foguete. Ou talvez me esconderia nas sombras feito um rato. Se não conseguisse encontrar nenhum jeito de fugir, talvez implorasse para que poupasse minha vida. Rezei para que isso não fosse algo que Eris tivesse que ver. Porque eu não quero morrer da próxima vez, respondi, no final das contas. Verdade, você não quer morrer, quer? Por favor, não se preocupe. Vou trabalhar duro para que, se alguma vez acabarmos em outra situação perigosa como essa, eu seja capaz de pegá-la e fugir. Eris tinha uma expressão complicada no rosto enquanto encostava a cabeça no meu ombro. Eu poderia ter ganho mais pontos de afeição com ela se tivesse aproveitado a oportunidade para estender a mão e acariciar sua cabeça, mas estava ocupado lançando atrapalhar magia com minha mão direita. Bem, não importa o que aconteça, temos que ficar um pouco mais fortes. Só mais um pouquinho. Não havia nenhuma maneira de nos tornarmos os mais fortes deste mundo. O pico deste lugar era muito alto. Mas eu queria pelo menos ficar forte o suficiente para que pudéssemos escapar se fossemos atacados por algum estranho. Enquanto pensava nisso, pressionei meu rosto no cabelo de Eris e inalei seu perfume. Assim que a noite caiu e ela estava dormindo, falei com Ruiger. Tínhamos conversado ainda menos do que o normal desde aquele incidente. O Superd nunca foi muito tagarela, mas desde então se tornou taciturnamente quieto. Talvez se culpava pelo que aconteceu, já que, apesar de sua promessa de nos levar para casa em segurança, não foi capaz de nos proteger. Mas eu ao menos ainda estava vivo, independentemente de quanta sorte tive para que isso acontecesse. Aquele homem, Orsted, aparentemente é o Deus Dragão, falei. Número 2 dos 7 grandes poderes. Comecei a conversa com esse comentário, partindo da ideia de que, como nosso oponente era muito forte, era natural que perdêssemos. Então era isso que ele era. Não admira que fosse tão forte, né? Depois que você foi nocauteado, não havia nada que eu pudesse fazer para me opor a ele. Foi a primeira vez, desde Laplace, que senti que não poderia derrotar alguém após um único olhar. Ruiger não sabia sobre as maldições que restringiam o poder de Orsted. Ele não sabia que havia sido derrotado em combate físico por um oponente que estava se segurando. Se soubesse a verdade, poderia ficar em choque. Mesmo eu não acho que posso resistir à elite dos 7 grandes poderes. Aquelas pessoas são monstros além da compreensão. Foi muita falta de sorte encontrar alguém assim pelo caminho. Mas termos escapado com vida pode ser considerado boa sorte. As palavras fizeram parecer que ele estava dando desculpas, mas também parecia que havia um toque de autocensura no tom de Ruiger. Talvez o homem reconhecesse que não havia nada que pudesse fazer, mas viu isso como um assunto à parte de ser incapaz de cumprir seu dever. Deus, continuou ele, se algum dia encontrarmos alguém assim novamente, você não deve começar uma batalha. Nem mesmo olhe nos olhos deles. Isso se não quiser que as coisas voltem a acontecer como aconteceram desta vez, claro. Sim. Bem, da próxima vez provavelmente irei desviar os olhos e seguir em frente. Ele também estava com raiva de mim. Bem, se eu não tivesse chamado Orsted, provavelmente teríamos prosseguido sem problemas. Eu admitiria esse erro. Mas, a princípio, o Deus Dragão não parecia ser tão perigoso. Não, depois que Ruiger e Eris reagiram daquela maneira ao vê-lo, eu devia ter sido mais cauteloso. Então, o que está te incomodando? Perguntei. Ruiger lançou um olhar penetrante em mim. Quem é o Deus Homem? Então era por causa disso. No início, parecia que ele pretendia nos deixar passar. Apesar da aura sanguinária que irradiava dele, não havia realmente nada de assassino em seus olhos. Mas no momento em que ouviu o nome Deus Homem, voltou toda aquela animosidade para você. Fechei os olhos. Devia contar ou não? Era uma decisão que já tinha pensado em tomar em outros momentos. Mas, por mais desagradável que parecesse, o Deus Homem não era uma pessoa ruim, e depois do que nos aconteceu, eu não gostaria de manter as coisas escondidas. Na verdade, o Deus Homem é. Apesar do tempo que passou enquanto eu pensava em contar sobre isso para Ruiger, uma vez que me decidi, as palavras deslizaram por meus lábios. Contei como, desde a época do incidente de deslocamento, um ser misterioso que se autodenominava Deus Homem aparecia de vez em quando em meus sonhos.
Falei que ele me aconselhou a ajudar Ruigerd, e que também me deu conselhos em outras ocasiões. Que meu comportamento suspeito era porque estava seguindo esses conselhos. Então contei sobre o Deus Homem e o Deus Dragão parecerem ser inimigos. Contei sobre minhas conversas vagas com o Deus Homem e provavelmente deixei muitos detalhes de lado, mas narrei tudo da forma mais clara que pude. O Deus Homem e o Deus Dragão, dos 7 deuses dos velhos tempos. Tudo isso tão de repente, é até difícil de acreditar, disse Ruigerd. Acredito que sim. Mas há partes que fazem sentido. Depois de dizer isso, Ruigerd ficou em silêncio. O ar estava dominado pelo som crepitante do fogo enquanto queimava. As sombras criadas dançavam ao redor, tornando o rosto do Superdno de um velho guerreiro. Graças à sua genética, Ruigerd parecia bastante jovem, mas havia algo em sua expressão que indicava uma história banhada por batalhas. De repente me lembrei que, em meu último sonho, eu e o Deus Homem conversamos um pouco sobre a maldição dos Superds. A propósito, Sr. Ruigerd. Sobre a má reputação da tribo Superd, isso é aparentemente uma maldição. O quê? Para ser mais preciso, foi uma maldição colocada em Laplace, que ele transferiu para suas lanças, que então passou para toda a tribo Superd. Ou ao menos foi o que o Deus Homem disse. Entendo, então é uma maldição. Compartilhei essa informação com ele pensando que seria uma boa notícia, mas Ruigerd só fez uma careta e começou a pensar. Nunca tinha ouvido sobre isso de transferir uma maldição, mas se é de Laplace que estamos falando, então é possível. Ele era capaz de fazer qualquer coisa. Eu não sabia muita coisa sobre maldições, e Ruigerd provavelmente sabia muito mais sobre elas. Ele pareceu estar levando isso em conta, mas, no final, só soltou uma risada fraca. Se for uma maldição, não há como consertar. Não há? Perguntei. Não. São chamadas de maldições porque não há como se livrar delas. Nunca ouvi falar de uma maldição que afeta uma tribo inteira, mas, se isso é o que um deus disse, então provavelmente é verdade. Ele soltou uma risada de alto escárnio, como se dissesse que tudo o que tinha feito até o momento tinha sido em vão. Podia ser só por causa da iluminação, mas parecia que havia lágrimas se juntando nos cantos de seus olhos. Mas, comecei a falar. O que é? O Deus Homem disse que, ao contrário das maldições comuns, esta está desaparecendo com o passar do tempo. O que? Ele disse que isso também continua em você, Sr. Ruigerd, mas que você reduziu muito o efeito após cortar o cabelo. Está falando sério? Ele gritou tão de repente que Eris rolou durante o sono, murmurando, milímetro. Esta era uma conversa que eu provavelmente também deveria ter com ela, mas... Bem, poderia fazer isso após a garota acordar. Sim. Ele disse que, agora, o que resta são apenas vestígios da maldição e os preconceitos iniciais que ela criou. A reputação da tribo Superd pode se recuperar lenta, mas seguramente, dependendo de quão duro você trabalhar de agora em diante. Entendo, isso faz sentido. Mas isso foi exatamente o que o Deus Homem disse, acrescentei. Mesmo que você confie no que ele diz, pode ser melhor manter a cautela. Devemos continuar tomando tanto cuidado quanto tomamos até agora. Eu sei. Ainda assim, ouvir isso foi o suficiente para mim. Ruigerd voltou a ficar em silêncio. Não era só a iluminação que o fazia parecer desse jeito. Havia um monte de lágrimas escorrendo por seu rosto. Bem, então é hora de eu ir para a cama. Sim. Fingi não ter visto suas lágrimas. Nosso Ruigerd era um guerreiro confiável e um homem forte que não chorava. E um mês se passou após isso. Não fomos para a capital, só seguimos a rota que levava ao norte. Passamos por muitas pequenas aldeias agrícolas e vimos campos de trigo espalhados diante de nós, além de moinhos de água enquanto continuávamos no nosso caminho. Não procuramos nenhuma informação. Só rumamos para o norte com toda a velocidade que conseguimos. Achamos que íamos colocar tudo em dia quando chegássemos ao campo de refugiados, mas, ainda mais importante, já estávamos quase lá. Só queríamos chegar ao nosso destino o quanto antes. Por fim, chegamos à região de Fitoa, que agora estava vazia. Mesmo nos lugares em que existiam vestígios de civilização, não havia ninguém. Não havia campos de trigo, nem campos de flores vatirus, nem moinhos de água, nem currais para gado. Grama era tudo o que se espalhava diante de nós, um campo que se estendia por todas as partes. A cena criou uma sensação de vazio, que embalamos bem dentro de nós ao chegarmos à atual, e única, cidade da região de Fitoa, o campo de refugiados. Nosso destino final. Foi pouco antes de chegarmos à entrada que Ruigerd parou a carruagem. Qual é o problema? Ele desceu do banco do cocheiro. Olhei em volta,
pensando que talvez houvesse algum monstro por perto, mas não vi nenhum inimigo. O Superd foi até a parte de trás da carruagem e disse: "É aqui que eu me retiro." "O quê?" Levantei minha voz devido ao choque de sua declaração repentina. Ares também arregalou os olhos. Espera aí. Quando pulamos para encarar Ruigerd, quase caímos da carruagem. Isso foi muito rápido. Tínhamos acabado de chegar ao campo de refugiados. Não, estávamos apenas um passo de distância. Você não pode pelo menos descansar por um dia, não, ao menos caminhar até a cidade conosco? Sim, digo, Ares começou. Desnecessário. Ruigerd olhou em nossa direção e disse apenas isso: "Vocês dois já são guerreiros. Não precisam mais da minha proteção." Quando ele disse isso, Ares ficou quieta. Para ser honesto, eu realmente tinha esquecido que a única razão pela qual Ruigerd tinha ficado conosco por tanto tempo era para nos ver de volta à nossa casa, e que uma vez que chegássemos lá, acabaríamos nos despedindo. Achei que ficaríamos sempre juntos. "Senhor Ruigerd", comecei a falar, mas então hesitei. Se eu tentasse impedir sua partida, será que ele ficaria conosco? Mas, parando para pensar, eu criei problemas enormes para o Superd. Era verdade que ele tinha seus próprios problemas, mas eu dei muito mais trabalho e mostrei minhas fraquezas patéticas. Apesar disso, ali estava ele me reconhecendo como um guerreiro. Eu não poderia pedir nada além disso. "Se você não estivesse conosco", falei, "tenho certeza de que não teríamos chegado tão longe em apenas 3 anos. Não, tenho certeza de que você poderia ter feito isso. Isso não é verdade. Sou muito descuidado com algumas coisas, então teríamos entrado em conflito ao longo do caminho, eu acho. Contanto que você seja capaz de reconhecer isso, já está bom. Houve inúmeras ocasiões em que me descobri sem forças, como quando fui levado em cativeiro em Chirone. Se Ruigerd não estivesse conosco, eu provavelmente teria entrado em pânico. Deus, eu já te falei isso." O rosto do Superd estava ainda mais calmo do que o normal. "Como mago, você já atingiu uma espécie de perfeição. Apesar de todo o talento que você possui, ainda não deixa isso subir à sua cabeça. Você deve estar ciente do quanto significa ser capaz de fazer tanta coisa na sua idade." Me senti em conflito no que diz respeito ao significado dessas palavras. Mesmo com ele me chamando de jovem, minha idade real passava dos 40 anos. A razão de eu não ter deixado as coisas subirem à minha cabeça era porque ainda retinha muitas memórias. Embora 40 ainda pudesse ser considerado jovem diante da experiência de Ruigerd. Eu fiz uma pausa quando comecei a falar. Poderia ter recitado uma lista de minhas fraquezas ali, mas isso parecia muito patético. Eu queria ficar diante desse homem com minha cabeça erguida. "Não, eu entendo. Senhor Ruigerd, obrigado por tudo que você fez por nós até agora", falei. Comecei a me curvar, apenas para ele me agarrar e me impedir. Deus, não se curve diante de mim." "Por que não?" perguntei. "Você pode pensar que fiz muito por você, mas acho que você fez muito mais por mim. Graças a você, vejo a esperança de que minha tribo possa reconquistar sua honra. Eu não fiz nada. Não fui capaz de fazer praticamente nada. Tentei transformar o nome Fim da Linha em algo positivo no continente demônio, mas nunca fomos nada mais do que um grupo de aventureiros enquanto estávamos lá. No continente Miris, esse nome simplesmente não tinha o mesmo peso. Eu pretendia bolar uma nova estratégia, mas ela continuou sendo adiada, e então chegamos ao continente central e não pude fazer mais nada para ajudá-lo. Eu gostava de pensar que tudo o que tínhamos feito teve algum impacto, mas não podia apagar a história considerável de opressão no mundo e não podia fazer nada sobre os preconceitos que as pessoas tinham em relação à tribo Superd. "Não, você fez muito. Você me ensinou que meu método simples de salvar crianças não era o único existente. Mas nenhum dos meus métodos foi muito eficaz", rebati. Ainda assim, eu mudei. E me lembro de tudo. As palavras daquela velha na cidade de Hikarizu que, graças aos seus esquemas, disse que não achava a tribo Superd assustadora. Os olhares nos rostos daqueles aventureiros quando ouviram o nome Fim da Linha, como não estavam com medo, mas sim rindo alegremente. A proximidade que senti com os guerreiros da tribo Doudia e como me aceitaram mesmo depois que eu disse que sou um Superd. E os soldados de Chirone, e como choraram ao me agradecer quando se reuniram com suas famílias. Tirando os 2 primeiros casos, todo o resto aconteceu pelos esforços do próprio Ruigerd. Eu não fiz nada. "Essas foram coisas que você fez sozinho", falei. "Não. Eu não poderia fazer nada sozinho. Nos 400 anos desde a guerra, trabalhei sozinho, incapaz de dar um único passo à frente. Quem me ajudou nesse passo foi você, Deus. Mas isso só aconteceu por causa do conselho do Deus Homem.
Eu não me importo com um Deus que nunca vi. A pessoa que realmente me ajudou foi você. Não importa o que você pense, sinto uma dívida de gratidão. É por isso que não quero que abaixe sua cabeça para mim. Nós dois somos iguais. Se quiser me agradecer, olhe nos meus olhos, disse Ruigerd enquanto estendia o braço em minha direção. Eu o olhei nos olhos enquanto estendia a mão e agarrava a sua com a minha. Vou dizer de novo. Obrigado, Rudeus, por tudo que você fez por mim. Eu digo o mesmo. Obrigado por tudo que você fez por nós. Quando apertei sua mão, senti a força vindo dele. Os cantos dos meus olhos começaram a arder. Ruigerd aceitou alguém como eu, alguém patético, que falhou em todo o caminho. Depois de alguns momentos, ele puxou a mão e colocou-a no topo da cabeça de Eris. Eris, disse. O que? Posso tratá-la como uma criança pela última vez? Tudo bem, tanto faz, respondeu secamente a garota. Havia um sorriso suave no rosto de Ruigerd enquanto ele acariciava sua cabeça. Eris, você tem talento. O suficiente para se tornar muito, muito mais forte do que eu. Mentiroso. Afinal, perdi para... A boca dela se curvou em um beicinho. Ruigerd riu e disse as mesmas palavras que sempre usava quando praticavam. Você sobreviveu a um ataque em batalha de um homem que leva o nome de um deus. Você entende o que isso significa, certo? Ela olhou para ele severamente. Então, por fim, seus olhos se arregalaram com a realização. Entendo. Boa garota. Ruigerd afagou a cabeça dela antes de afastar a mão. Eris manteve a carranca em seu rosto e cerrou os punhos. Parecia que estava dando o seu melhor para conter as lágrimas. Afastei meu olhar dela e perguntei a Ruigerd. O que você vai fazer agora? Não sei. Por enquanto, pretendo procurar quaisquer vestígios da tribo Super que aparecer pelo continente central. Se eu estiver sozinho, restaurar a honra da minha tribo não passará de um sonho dentro de um sonho. Então tá bom. Boa sorte. Se eu tiver algum tempo livre, vou ver se posso fazer algo para ajudar. E se eu tiver algum tempo livre, tratarei de procurar por sua mãe, disse Ruigerd enquanto se virava. Ele não precisava se preparar para sua jornada. Poderia muito bem seguir seu caminho mesmo que partisse apenas com as roupas do corpo. No entanto, o homem parou de repente e retornou. Isso me lembra, preciso devolver isso. Ruigerd pegou o pingente que estava pendurado em seu pescoço. Era o pingente da tribo Migur que ganhei de Roxy. Era o único item que unia Roxy e eu, ou pelo menos costumava ser. Por favor, mantenha isso com você, falei. Tem certeza? Não é importante para você? É exatamente por isso que eu quero que você fique com ele. Quando falei isso, Ruigerd balançou a cabeça. Parecia que estava disposto a aceitar. Tudo bem então, Rudeus, Eris, vamos nos encontrar de novo, disse ele enquanto se afastava. Quando Superd disse que nos acompanharia em nossa jornada, passamos muito tempo discutindo a respeito disso, mas, agora, quando ele estava partindo, tudo parecia ter acontecido em um instante. Havia tanta coisa que eu queria dizer. Aconteceram tantas coisas desde o momento que nos conhecemos no continente demônio até chegarmos ao reino Asura. Eram tantos sentimentos que palavras não seriam suficientes para descrever. Eu não gostaria de dizer adeus ao nosso companheiro. Vamos nos encontrar de novo. Todos esses sentimentos foram embrulhados nessas poucas palavras enquanto sua silhueta se afastava. Isso mesmo, só precisamos nos encontrar de novo, disse a mim mesmo. Certamente o faríamos. Enquanto ainda estivéssemos vivos, definitivamente nos encontraríamos de novo. Eris e eu vimos Ruigerd partir, em silêncio e com gratidão por tudo o que ele fez por nós, até que o homem desapareceu completamente. Foi assim que nossa jornada chegou ao fim.